Olá, querido amigo, professor e aluno da Escola Sabatina. Seja bem-vindo para o estudo da lição número 4. Como lidar com a solidão? Aqui eu recomendo a abordagem tradicional, qual? Aquela que você vai fazer em sequência. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta e na quinta e sexta você faz fechamento. Esse modelo vai funcionar bem com essa lição. Outra dica que eu gostaria de dar antes de entrarmos no tema é sobre abordagens gerais ou específicas. Essa lição, por ser bem prática, ela nos faz correr o risco de sempre comentar todos os pontos quando o assunto vem à tona, porque esses pontos estão ligados. Por exemplo, a lição 2 fala sobre escolhas e a lição 3 sobre preparo. Ora, para você se preparar para o casamento, você precisa fazer uma escolha. E se não fizer a escolha correta, pode ter de lidar com a solidão, que é o tema da lição 4. Viram como está interligado? Então, se você não toma cuidado de ser bem focado no tema, você vai passando a primeira, a segunda, a terceira lição, a quarta, na quinta começa a haver aquela sensação de que esse assunto já foi falado na lição 2, o exemplo já foi utilizado na lição 3 e você ainda tem 7, 8 sábados para conduzir assuntos e você pode ficar esbarrando em assuntos que já foram comentados. Então, qual é a dica? Seja específico no tema solidão, porque se você não for específico ali no tema da escolha ou do preparo, e se você já falou sobre solidão, você acaba queimando um pouco de terreno que é da lição 4. Então, pense o seguinte, qual que é o foco? Eu vou ficar no foco da lição, ou eu vou me preparar para um ponto, ou um ou dois, trabalhar 2 objetivos com a minha classe, porque eles são adequados aos meus alunos. Pense nos seus alunos, pense na sua classe. Faça algo sob medida, porque será mais absorvido por aqueles alunos. E sempre bíblico, é claro. Então, na parte de sábado tem uma história bem dramática sobre alguém que sofreu solidão e quando morreu ninguém lembrou-se dela. Mas você pode começar a parte de domingo falando que o companheirismo, a necessidade de companhia, ela é bíblica, inclusive ela estava presente no homem antes da queda. Adão sentiu falta de uma companheira. Davi, quando foi para a caverna, sentiu solidão. Elias pensou que ele era o único que estava fazendo as coisas certas e isso o deixou deprimido. Jesus reclamou no bom sentido, não no sentido, ele advertiu, ele admoestou os seus discípulos dizendo, olha, vocês não podem orar comigo nem por uma hora. No momento que ele mais precisava de apoio, os seus amigos estavam dormindo e ele sentiu-se só. Nós temos também um outro tipo de solidão, não é esse o foco da lição. A solidão de João Batista no deserto ali, que estava se preparando para uma obra. Mas a lição está focando aqui na solidão como angústia, como problema que deve ser trabalhado pela igreja. Veja aqui embaixo na lição, nós não podemos supor que só porque alguém está cercado de pessoas, ela esteja interagindo com elas, ainda mais na era das tecnologias, né? Na era das curtas distâncias, o difícil é o perto. Todo mundo está se comunicando via mídia social com pessoas que estão distantes e não estão se comunicando com quem está ao lado. Então, as pessoas estão mais sós hoje do que no passado. Veja agora no comentário na parte de domingo, lá embaixo. Não é fácil perceber quem se sente sozinho, alienado, rejeitado, sofrendo e precisando de alguém para conversar. Como podemos, de maneira proativa, ser mais sensíveis a essas pessoas? Aqui é o foco. Como você vai trabalhar para ajudar pessoas sozinhas? E aí ele vem desdobrando, depois de falar sobre companheirismo, sobre essa necessidade, no solteiro, no fim do casamento, na morte e espiritualmente solteiro, parte de quinta-feira. Vamos ver aqui a vida de solteiro. É muito comum
Aliás, a não necessidade de casamento é um problema mundano. Como assim? Eu vou me casar para quê? Eu posso ter vida sexual livre, ativa, eu posso ser de todo mundo e ninguém tem nada a ver com isso. Bom, esse é um pensamento pagão. Infelizmente, muitos jovens cristãos estão indo por essa filosofia. Mas essa não é a vida de solteiro de que fala a Bíblia. Nem precisamos comentar muito sobre isso. Penso que é muito claro para todos. Agora, serei um jovem cristão solteiro. É possível? É. Paulo recomendou? Recomendou. Mas há um objetivo nisso, está no texto bíblico. Você vai abrir aqui em 1 Coríntios 7, verso 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Esse é o princípio. Você vai ficar solteiro para quê? É porque você não quer ter problema com ninguém, você não quer ser comandado, você não quer ter que dividir o salário. Qual que é a questão? Né? Não são esses os objetivos de Paulo. Paulo disse, você vai ficar solteiro para fazer igual eu. Viagens missionárias, se dedicar à tarefa dos pobres, eu não estou cuidando de mim. Paulo não estava se preocupando com ele. Paulo estava aqui, ó, cuidando das coisas do Senhor. Aqui no canal, no vídeo 4, Verdade Presente, há um texto que eu cito ali no final de que devemos ser absorvidos pela pregação da verdade presente. E nenhuma outra coisa nesse mundo deve tomar a nossa atenção. Isso é difícil, isso é um objetivo para todos, inclusive para os solteiros. Quem casa vai ter de lidar com outras preocupações. Filhos, problemas conjugais, né? Quem é solteiro não tem problema conjugal. Porém, também deve cuidar das coisas do Senhor, né? Vai ter menos tempo, mas ambos, solteiro e casados, devem cuidar das coisas do Senhor. O estado civil não é um problema, diz a lição aqui no fundo. Então, você, ou solteiro ou casado, você pode se dedicar sim. Porém, tanto solteiro ou casado cometem ou podem sofrer o perigo de se tornarem egoístas. Ok? Terça-feira, quando um casamento acaba. Se você observar algumas pesquisas feitas entre famílias não cristãs ou mesmo famílias de ateus e famílias de cristãos, o índice de divórcio é quase o mesmo. Qual é, então, a diferença entre o que é cristão e o que não serve a Cristo? Isso é algo alarmante, as famílias estão doentes, a lição destaca isso. E boa parte disso está lá na lição anterior, o preparo. Não foi feito um preparo, a pessoa casou, ela não leu o lar adventista, ela não leu orientação à criança, ela não ouviu o conselho dos pais, não ouviu o conselho dos anciãos da igreja, ela não procurou o pastor antes de começar o namoro. Não é quando você está ali 5 anos noivando e eu vou conversar com o pastor agora. Não é antes, é tudo se prepara antes. Então ela não fez aquele preparo, o casamento sofre alguns revés e ela separa. Isso está na moda, esse relativismo de que há uma incompatibilidade de gêneros e eu vou me separar. E ainda é dita a frase, olha, eu tenho o direito de ser feliz. Você já ouviu casos, né? Há uma incompatibilidade entre nós dois. Querido irmão, não é eu que falo, mas veja o que a Bíblia fala para o divórcio. Está na pergunta 4, vários textos. Vamos lá, Malaquias 2,16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Está havendo muito repúdio em nosso meio. E Deus não se agrada disso. Lá em Mateus 5,31, nós vemos qual é a exceção para um casamento se desfazer. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Verso 32. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Isso é muito sério. Lá em Apocalipse é dito que os adúlteros não vão entrar no céu.
Então, nós precisamos acabar com essa ideia de que hoje pode se separar, de que isso era antigamente e de que eu tenho o direito de ser feliz. Ora, Jesus também tinha o direito de ser feliz lá no céu. Não precisava vir aqui, ter as mãos e os pés furados, ter o rosto rasgado por uma coroa de espinhos, ser cuspido e ser envergonhado nu numa cruz. Ele não precisava ser torturado. Os primeiros cristãos tinham o direito de ser felizes, não deveriam ser lançados às feras. Foram comidos vivos. Os valdenses tinham o direito de ser felizes. Os reformadores tinham o direito de ter uma vida agradável. Mas muitos foram queimados, outros foram perseguidos a vida inteira. Não puderam se dedicar à sua família como eu e você podemos, de uma maneira muito mais fácil que cristãos do passado. Então, o casamento realmente é uma cruz. Meu amigo, se tem aqui um aluno da escola sabatina, pensando em se divorciar, eu quero dizer o seguinte: há uma cruz no casamento e você precisa carregar essa cruz. Por quê? Porque os problemas conjugais ajudam a aparar as arestas do seu caráter, ajuda a esmagar o seu egoísmo, esmagar o seu eu, esmagar a sua vaidade. Isso aqui, professor, você precisa explorar na classe. Esse é um problema grave que está acontecendo em nosso meio. E eu quero dizer o seguinte: Deus utiliza esses problemas para mostrar que o homem não pode nada. E quando o homem está no fundo do poço, é que a graça divina vem ao seu encontro. Quando o copo está vazio, Deus fala: agora eu posso te encher da minha vontade, agora eu posso te encher da minha doutrina. Então, o casamento mostra que você não pode fazer nada para mudar o outro e nem sequer a si próprio. Mas Deus, por meio da sua graça, pode operar por intermédio de você e do seu cônjuge e restaurar seu casamento. Então, qual conselho eu dou para os que estão em dificuldade? Leiam a Bíblia juntos, orem juntos. Ao orar, não aponte os defeitos do seu cônjuge. Diga apenas: Senhor, eu tenho sido impaciente com a minha esposa. Eu tenho dificuldade de perdoar. Eu não tenho cumprido os deveres domésticos. Eu tenho falhado na questão do contato com pessoas do sexo oposto. Confesse os seus pecados e peça graça para mudar. 1, 2, 3 vezes. Pergunte se sua esposa quer orar também. É capaz dela se ajoelhar e fazer o mesmo. Lembre, o casamento é um instrumento de Deus para mostrar a necessidade de dependência da graça divina. E aqui há uma pergunta: quais são as maneiras práticas e imparciais de ajudar alguém que esteja passando pelo divórcio? Discuta isso na classe. As pessoas, em geral, já estudaram a lição. Então, vamos trazer soluções em vez de falar dos problemas, que são óbvios. O que nós poderíamos fazer para ajudar as pessoas aqui da nossa igreja? O que nós vamos fazer hoje à tarde, no sábado? Morte e solidão, quarta-feira. A questão aqui: ninguém se prepara para a morte, A lição da semana passada falou do preparo para a morte. Sabemos que vamos morrer, nos angustiamos com isso. Mas, em geral, ninguém se prepara para morrer. Por quê? Porque pensa que vai morrer no futuro. Nunca amanhã, nunca semana que vem. E a morte vem sem avisar. Então, qual que é a ideia da filosofia adventista? Dar um sentido à vida. Existe um céu, existe um paraíso, existe algo depois dessa vida. E haverá uma recompensa aos justos e uma punição aos ímpios. Ou seja, vale a pena ser fiel aqui, mesmo que custe, mesmo que você sofra aflição. Deus vai recompensar as pessoas. Ao que faz o bem, o galardão eterno; ao que faz o mal, o fogo eterno. Então, você deve viver na esperança adventista de que haverá ressurreição. O seu medo não deve ser o medo da morte, mas o medo do despreparo. Porque encontrar a morte despreparada, aí é para chorar mesmo, aí é para se desesperar. Então, você, ao se deparar com a morte, vai passar por solidão, vai passar por saudade, mas o que você tem que estar pensando? Eu fiz o máximo pelo
pelo meu amigo, por esse ente querido. Eu tenho a esperança de vê-lo na nova terra. E eu estou me preparando também para me encontrar com ele. As pessoas estão perdendo essa cosmologia adventista de que há ressurreição. Há ressurreição, qual que é a sua preocupação? Agora que o meu filho morreu, que minha esposa faleceu, eu vou me empenhar com toda a minha força para pregar o Evangelho, porque se o Evangelho for pregado mais rápido, Jesus irá voltar mais brevemente e eu irei rever os meus amigos. Então, essa é a ideia da filosofia adventista, o sentido da vida, de se preparar para uma vida junto a Deus na Nova Jerusalém. Por isso que Paulo, ao encarar a morte, o que ele fala? A morte para mim é lucro. Eu fiz a minha parte. Eu estou com a consciência limpa. Se eu morrer, glória a Deus, porque eu estou deixando esse mundo mal, estarei guardado na sepultura e vou estar ali esperando a volta de Jesus sem ver o tempo passar. A morte para mim é lucro. Então, você deve passar na sua classe o sentido da filosofia adventista, da nossa grande esperança. E há vários versos para isso na pergunta número 5. Quinta-feira, espiritualmente solteiro, traz o caso de uma pessoa que se converte ao Evangelho e o seu cônjuge não. E ela então enfrenta muitos problemas, ela enfrenta muitas dificuldades, dificuldades emocionais e psicológicas. Como lidar com isso? Eu deixaria o texto de 1 Coríntios 7, esse texto ele foi citado aqui na parte de terça-feira, eu deixaria ele para quinta. E ali há instruções para pessoas que se converteram à igreja e o cônjuge não é cristão. Não abandone o cônjuge, diz Paulo. Fique com ele, santifique o seu cônjuge, seja o melhor marido, seja a melhor esposa. Em 1 Pedro capítulo 3 é dito, não fale muito. Através do seu testemunho, o seu cônjuge será convertido. Você talvez vai passar uma dificuldade, mas que isso sirva para o seu preparo para o céu. José passou por muita dificuldade na prisão. Injustamente vendido pelos irmãos, se tornou escravo. Injustamente acusado, foi para a cadeia e foi esquecido ali. Quando então ele achou que não tinha mais nada a oferecer, Deus pôde trabalhar na vida dele. Moisés ficou esquecido 40 anos cuidando de ovelha. Quando ele tinha 80 anos, pensou, não sou nem o faraó, nem o libertador. Deus apareceu e falou, agora eu tenho uma obra para você. Talvez você vai passar 10, 20, 30, 40 anos com um cônjuge que não se entregou a Cristo. Mas então, quando o seu egoísmo e a sua vaidade ali, ao lidar com aquela situação, ao dar a face, né, ao virar a face, então Deus, depois de todos esses anos, talvez vai responder às suas orações. Talvez Deus vai tocar no coração do seu esposo, da sua esposa, e ela vai ver que vale a pena seguir a Cristo, por meio do seu exemplo. Então, você também precisa discutir como a igreja pode ajudar essas pessoas. O foco aqui é o que essas pessoas podem fazer, como elas vão encarar a vida, e o que a igreja pode fazer por essas pessoas. Existem muitas pessoas na igreja, é o que fala a lição aqui, que precisam do nosso amor e do nosso apoio. Espero que você aprecie essa lição, que você trabalhe os problemas práticos, não só apontando o problema. Lembre de trazer a solução, para a lição não ficar amarga, para ela não ficar muito negativa. E aqui, ó, ao verso de João 16:32, que está na parte de domingo, e que nós podemos marcar ele ao longo de toda a lição. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo você vai ter solidão. No mundo talvez você vai enfrentar um cônjuge que te abandonou injustamente. No mundo você vai passar por problemas. Mas tenha bom ânimo, o Pai estará com você, o Espírito Santo, Jesus estará com você. Ele venceu, você também será vitorioso, você também poderá vencer. Amém?